Olá, eu sou Rafael Marino, diretor de marketing da Exceed. Seja bem-vindo na Linha de Frente, um programa com investidores e grandes executivos de startups do país. A galera que está de fato na ponta tomando as decisões mais importantes de uma empresa. No episódio de hoje a gente conversou com Michael Capps. Ele é um gringo que tem uma história de vida muito inusitada. Nasceu na Rússia, foi morar no Canadá, fez economia em Harvard nos Estados Unidos, trabalhou na consultoria McKinsey no Vale do Silício, trabalhou em fundo de investimento no Azerbaijão, ONG em Gana, acabou sendo vaqueiro aqui no Pantanal no Brasil e fundou a TNH Digital Health, que é um grupo que é focado em gestão populacional, e acaba por fundar também a Vitalk, que é o primeiro psicólogo virtual do país. O papo é muito legal. O Michael conta um pouquinho sobre como é empreender no Brasil, as vantagens e desvantagens e o olhar de um estrangeiro sobre isso, o que está acontecendo no segmento de saúde que está muito em voga, as pessoas estão olhando muito para esse segmento, está crescendo muito, o avanço da telemedicina, como conseguir investimento, porque o Michael também passou por todos os tipos de investimento em sua empresa. Bem, o papo tem muita coisa interessante e espero que você goste desse episódio. Michael, é um prazerzaço ter você aqui com a gente. Aproveitando também para apresentar o Anthony McCartney, que também está fazendo parte do nosso papo hoje. Ele é diretor, sócio da área de investimentos. Então, Anthony, se quiser se apresenta aí também para o pessoal. Perfeito, Rafa. Bom prazer falar aqui com o Mike. Mais uma vez aí, conversando com vocês na linha de frente. Acho que o papo vai ser muito interessante para quem está escutando, quem está assistindo. Então vamos em frente aí. Michael tem uma história super peculiar, super inusitada. Nasceu na Rússia, com 5 anos foi para o Canadá, se formou em economia em Harvard, nos Estados Unidos, trabalhou em ONG em Gana, trabalhou num fundo de investimentos no Azerbaijão, trabalhou em consultoria no Vale do Silício, foi vaqueiro no Pantanal, no Brasil, e acabou empreendendo no Brasil. Então, assim, uma história super diferente. Além de tudo, ganhou prêmio também, né? Como o prêmio de inovadores com menos de 35 anos pelo MIT. E hoje é fundador e CEO do grupo TNH, grupo Tá Na Hora, que é uma plataforma de gestão de saúde populacional que foi fundada em 2013 e hoje vem assumindo cada vez mais um papel aí de, como é que eu vou dizer, um robô online, como se fosse um psicólogo virtual que faz aí o monitoramento das pessoas. Michael, conta um pouquinho dessa sua história, cara, como é que você foi parar aqui no Brasil, empreender aqui, conta um pouquinho aí sobre o TNH. Não, primeiramente, prazer, realmente, honra estar aqui falando com vocês. Eu estava muito estressado, assim, durante a faculdade, lá no Harvard, e eu resolvi sair da sociedade e fui parar no Pantanal. Tínhamos amigos de amigos que tínhamos fazendas. Eu fiquei morando lá 4 meses, tocando gado, acordando 4 de manhã. Antes nem sabia como andar no cavalo, eu caí de cavalo lá, tipo, nem falava português. E depois disso, eu trabalhei um pouquinho de tempo no Vale do Silício e eu sempre tinha esse desejo de voltar para o Brasil. Eu tinha alguns motivos, assim. O primeiro era que eu via uma economia com bastante potencial, uma população grande, mas com muitos problemas. De outro lado, eu também vi um estilo da vida muito mais legal aqui. E, de fato, ao longo desses anos, foi um prazer, sabe, crescendo minha empresa, criando meu time, aprendendo mais sobre esse país, e acho que foi uma decisão certa. O que te motivou a vir empreender no Brasil, cara? Porque a gente vê que algumas startups hoje em dia, até de sucesso, têm estrangeiros por trás, como o Vélez no Nubank, como o Federico Vegas na Cargo X, até o próprio fundador da Exceed também, o Greg, junto com o Brian, que é o cofundador também. O que te chamou a atenção aqui no Brasil para você vir tentar empreender aqui, que é uma terra muito difícil para você se empreender, né? O primeiro, a oportunidade. Eu senti que uma economia grande e o pensamento era, é possível escalar alguma coisa rápida aqui, tomar conta de mercado, porque não tem tanto concorrentes, e não, eu tenho uma certa vantagem competitiva, né? De fato, não é, eu descobri que não é exatamente isso, mas isso me motivou no começo. Eu pensei, putz, nos Estados Unidos tem um monte de outros caras de Harvard, de Stanford, um monte de dinheiro. Eu não quero ficar num lugar onde tem 5 concorrentes e é muito estressante.
A realidade é Brasil, apesar de não talvez ter tanto concorrentes direto, tem outros concorrentes indiretos, né? que dificulta o empreendedorismo. Mas aqueles empreendedores que conseguem superar e aprendem como liderar com o ambiente conseguem crescer. O segundo e terceiro assim motivos que estava aqui foi assim, eu quis fazer alguma coisa com impacto. Eu não quis só fazer alguma coisa só para fazer dinheiro. Eu queria cruzar as duas coisas, fazer alguma coisa em qual eu estava de fato ajudando pessoas. Eu vi no Brasil uma oportunidade grande. Assim, claramente muitos países têm seus problemas, mas eu vi que eu poderia de fato fazer uma diferença na vida das pessoas, especialmente na área de saúde, que é minha paixão. E por último, eu acho que quando você vira empreendedor, né, empreendedorismo vira a sua vida. Não tem tem uma área cinza entre a sua vida profissional e pessoal. Não é nos Estados Unidos eles falam tipo work-life balance. Não tem work-life balance. Tipo life-life balance, work-work balance. Então você tem que trabalhar de um jeito que mescla tudo. Então, se você gosta de encontrar muitas pessoas, se cercar com pessoas inteligentes, criativas, viajar bastante, ter essa flexibilidade, isso é um lifestyle de um empreendedor. E para mim, o Brasil parece ser um lugar onde o lifestyle seria o melhor. E o choque de cultura? Porque, assim, é engraçado, a gente, né, Anthony, a gente também vê o Greg, o Brian, é uma cultura muito diferente. O Brian dos Estados Unidos, o Greg da Inglaterra, e a gente brasileiro, a gente vê que há um choque de cultura, muita diferença, né, na forma de lidar, na forma de falar, de se expressar. Quais foram as dificuldades que você encontrou quando você chegou aqui e começou a empreender? Primeiro que eu não tinha muito feedback, então isso foi um problema. Agora que a empresa está crescendo, eu tenho mais um papel da liderança, eu sofro um pouquinho com essa parte emocional, assim, sabe? Que eu tô aprendendo como fazer. Eu nunca aprendi essa coisa de, vou para o escritório, vou beijar todo mundo, conversar, né? Também é fechado, assim, sabe? E também, tipo, especialmente por exemplo, nessa coisa de crise, né? Tipo, pessoas vão se virar, tipo, fique tranquilo, né? Mas não, tipo, a gente entende que é uma cultura que tem mais esse calor urbano, e eu aprendi muito em como, tipo, de fato, estruturar isso. Não, tem que fazer, tem que lembrar, entra na rotina. Agora, Mike, você mencionou aí, 2014 foi quando você criou a TNH, que foi uma iniciativa que você trouxe, se não me engano, de Harvard, que é uma plataforma de gestão de saúde populacional, que, em termos gerais, significa um sistema de envios de mensagens telefônicas destinado para aumentar engajamento e tratamento de saúde, que hoje tem mais de, deve ter mais de 150 mil pessoas hoje aí na sua base. Conta aí um pouquinho sobre a TNH, como foi esse lançamento, porque você falou que no começo você tentou, não tinha feedback, os clientes não te davam feedback, até que um dia um cara chegou e falou que não ia comprar, que isso não funcionava. E aí, em 2016 vocês quase fecharam as portas por não conseguir evidenciar, né, a eficiência da sua plataforma. E aí que vocês correram atrás do fundo Grand Challenge Canada, que acabou vocês aplicando, vocês foram aceitos e conseguiu R$250 mil para investir na empresa. Como é que foi esse período aí de caraca, não consigo provar minha eficiência, vou quebrar, e a busca pelo investimento? Foi quase isso, assim, a gente começou a empresa como investimento de um investidor anjo. E na época era tudo meio caseiro, não tinha muito investimento. Assim, pensando 5 ou 6 anos atrás, né? Tipo, talvez crowdfunding tava para começar no futuro, né? Mas enfim, a gente recebeu e a gente rapidamente viu que não tinha nenhuma impressão. Passou alguns meses. A gente sabe que às vezes product market fit demora 1 ano, 18 meses, mas assim, tinha pouca evidência. E uma coisa que a gente tinha percebido é que ninguém quis receber mensagens lembrando você a tomar seu remédio. Era chato. A gente percebeu que os nossos usuários que estavam recebendo mensagens para tomar seu remédio estavam respondendo com perguntas ou outras coisas. A gente percebeu que, olha, aqui é uma ferramenta para você, de certa forma, automaticamente trocar mensagens sobre saúde com a população. Agora a gente chama isso de chatbot, né? Chatbot. No passado não existia isso. A gente viu isso
E a gente tinha essa ideia, não era nada, a gente não tinha software, a gente nem tinha um CTO na época, a gente tinha tipo, uma empresa terceira que estava tentando fazer alguma coisa pra gente. A gente meio escreveu, na verdade, a aplicação nem era uma investidora, era o governo do Canadá. E, por sorte, eu escrevi alguma coisa lá e convenci eles para nos dar, acho que foi, não só 250 reais, foi 250 dólar canadense. Que na época Era era, muito mais. acho que era 2 dólares para R$ 1, agora é quase 4 dólares É. para R$ 1. Se fosse Teria agora, sido era bem melhor, né? mas para nós, assim, imagina, de você começar com um investimento antes de 100, 150 mil reais e depois agora cai meio milhão de reais na sua conta, né? Isso permitiu a gente contratar o CTO, criar o time, né? Que na época, como eu falei, o investimento seed, tipo, 5, 6 anos atrás, 100, 150 mil reais, era tipo padrão, era muito É, difícil você conseguir. Agora o ticket está muito mais alto, porque muito tem muito maior. mais sucesso, tá muito mais maduro, mudou muito o mercado. A gente recebeu isso. E qual foi a proposta lá? A gente falou, olha, a gente consegue adaptar nosso sistema para o monitoramento de gestantes, de grávidas. A gente vai criar um robozinho que vai lá mandando mensagens, conteúdos e monitorando as gestantes. Elas vão responder se elas tomaram seus remédios, foram para consulta, sei lá o quê. E após de um certo tempo de desenvolvimento, funcionou. Pareceu que as gestantes gostavam de receber mensagens para respondendo. E a gente percebeu que a gente conseguiu aumentar significativamente a eficiência de uma profissional de saúde. Ou seja, antes a enfermeira precisava esperar, o médico precisava esperar para a gestante, a mãe ou outra paciente vir até a clínica, ou até muitas prefeituras, seguradoras, hospitais estavam ligando para pessoas pelo telefone, né? A gente falou, olha, a gente consegue automatizar isso como nosso amigo virtual, como nosso chatbot, né? E isso foi 2015 e 2016. Desde então, passou 3, 4 anos. E quem mudou? A gente mudou só de SMS, a gente mudou para coisa digital. A gente mudou só de olhar gestação, a gente começou a olhar diabetes, hipertensão, epidemias. Agora, o próprio Ministério de Saúde está usando o nosso chatbot nacionalmente, né? Se você vai lá para o Ministério de Saúde, é a gente que está usando. Claramente, o canal está digitalizado. A gente tem ferramentas agora, como inteligência artificial, que permite você entender as mensagens. Ou seja, a gente conseguiu avançar muito desde então. Mas comecei a aposta inicial lá e a gente mantém o relacionamento com o governo do Canadá. A gente continua recebendo mais recursos deles, porque a gente provou para eles que não é só uma empresa que gera lucro, que tem ganho financeiro, mas que gera impacto. Ou seja, escalando o nosso negócio, gerando mais dinheiro, vai impactar muitas pessoas. E até agora, eu diria que a gente já impactamos quase 1 milhão de pessoas com os chatbots. E agora está fazendo mais um pivot quase e olhando agora fortemente numa área que é a área de saúde mental, que a gente pode discutir depois. Como é que vocês conseguiram provar para os seus clientes, através de que métricas vocês conseguiram de fato provar essa eficiência? Assim, a gente tem algumas métricas específicas, né? Porque o que a gente está tentando fazer? A nossa métrica mais importante é o engajamento. E engajamento de pessoa para falar como robô, especialmente numa área como saúde mental, ansiedade, depressão, depende muito no conteúdo, no como você escreve coisas. Então a gente está medindo o engajamento de todas as perguntas e coisas que o chatbot envia. Será que a pessoa vai responder? Será que ele vai continuar respondendo daqui um mês, 2 meses, 6 meses? A gente usa muitos dados para tentar entender um pouquinho melhor qual tipo de conteúdo, em qual horário, para qual tipo de perfil. Talvez Anthony gosta mais de coisas para meditação, você gosta mais de receitas saudáveis, como fazer exercício em casa. Como você faz isso de jeito automatizado? E se você tem engajamento alto no robô, seu custo variável é basicamente zero, né? Tipo, o robô não custa nada. Então, o mais que as pessoas engajam, maior que a taxa de engajamento, o menos humanos que eu preciso. Ou seja, o retorno de investimento fica maior, né? E acho que isso que atrai muito clientes que querem chegar nessas populações. Muitas vezes essas populações são de classe média, média baixa, classe baixa.
Não dá para você ficar fazendo um monte de consultas, ligando para pessoas, mas esse é um jeito de você ter o mesmo resultado com muitas vezes 5 até 10 vezes menos investimento do que no anterior. Tá, você já falou um pouquinho sobre as primeiras rodadas, né, que você conseguiu, são cheques menores, né? Quem assiste a gente são muitos empreendedores e uma das grandes dificuldades de empreender no Brasil é justamente conseguir capital, né? Se você vai nos bancos, a chance é zero, eles não entendem, né, o que é uma startup, não existe nenhuma linha de empréstimo, de financiamento adequada ao perfil da empresa, né, com contrapartidas que façam sentido para o crescimento da startup. Então, o caminho aí para Family and Friends, depois plataformas como Exceed, Venture Capital, fundos. Conta um pouquinho para a gente como que foi essa sua trajetória de investimento. A gente, inclusive, viu que você, em 2019, recebeu um aporte de $2 milhões, né? Já foi uma rodada mais robusta, liderada pelo fundo Valor Capital, né? Então, conta um pouquinho assim, da sua experiência de captar investimento e se você puder dar alguma dica sobre o que é importante você fazer para conseguir levantar investimento no Brasil. Tá. Não, boa pergunta. De fato, eu tenho algumas experiências, porque eu fiz levantamentos diferentes. Tipo, era com family, friends. Eu tinha um estratégico, que é uma empresa, uma corporação que coloca dinheiro. Eu tinha investimento de fundo perdido, como o governo do Canadá, outras multinacionais. Eu tinha também o venture capital e family offices tradicionais. Então, acho que eu fiz tipo, experimentei vários tipos de coisas. Então, assim, claramente o investidor, você tem um investidor diferente no cada etapa, né? Quando você está lá mais no início, assim, a aposta é no time e você como empreendedor. E muito isso, claramente, acho que tendo tração e mostrando que coisas estão, que você tem um produto que está lucrando, acho que isso é importante, mas isso, eu diria, é de menos. Acho que é muito mais investidores que têm um pouquinho de experiência sabem que, na verdade, 80, 90% é o time, né? Que o fundador é sério, que se tem 2 fundadores que eles já trabalharam juntos, que ele tem essa experiência, essas coisas que vocês provavelmente já ouviram. E, de certa forma, você tem que criar um relacionamento de confiança com o seu investidor de friend or family. Em meu caso, eu fiquei meses explicando, discutindo, sabe? Até tinha um certo conforto com esse investidor. Esse investidor entrou e eu precisei manter muito comunicação, porque eu estava mostrando para ele, olha, você investiu e a coisa não está dando certo. E até você cria relacionamento ao longo do tempo, tem que investir nele. Você tem que comunicar, tem que fazer extra esforço, organizar sua agenda, ter os calls, ter as reuniões, tomar cervejas. E se você consegue fazer isso bem, você tem alguém que pode te dar mentoria. E no nosso caso, alguém que poderia abrir portas, né, que abriu portas potentes. E, além disso, uma pessoa que vai potencialmente fazer follow-on, ou seja, colocar mais dinheiro. Ou seja, quando a gente fez nossa segunda rodada, nosso investidor anjo, apesar de a gente não ter seguido o plano original, colocou mais dinheiro. Quando a gente fez a terceira rodada, colocou mais dinheiro ainda. Entendeu? Entendi. Então, acho que isso é importante. Então, a gente conseguiu fazer isso. Isso foi investidor anjo, né? O Family Friends. Quando a gente pegou outra rodada em 2016, foi já uma rodada um pouquinho maior. Já falou 10 vezes. Ou seja, se o investidor anjo era $100 mil, $150 mil, o próximo 2016 foi mais ou menos $1 milhão. Isso veio de uma empresa, vamos dizer. Lá também, mesma coisa. Cria relacionamento. Lá o relacionamento já fica mais complicado. Porque você não tem só interesse financeiro, você tem interesse estratégico. Então, você negocia outros intangíveis e outras coisas que são mais relevantes para a empresa. Então, é outro tipo de coisa. Então, como empreendedor, você tem que saber como atrair isso. E quando você já está olhando para a terceira rodada, que já foi ainda mais, que foi, sei lá, $8 milhões agora em dólar, sei lá, vai dar 10 milhões, então, outro salto de quase 10. Lá, realmente, a pessoa está olhando mais, está olhando o time, né? De novo, eu diria ainda metade, um pouquinho menos.
mas está olhando claramente os números e tudo isso, né? Acho que já muda o tipo de relacionamento aí, e até o relacionamento que você consegue manter como um investidor profissional, como venture capital, já muda. Não tem tempo para ficar tomando cerveja com eles, explicando as coisas. Não, eles não têm tempo, porque eles têm 50 outros caras, como nem você, para olhar. Se o investidor anjo, talvez tem 2, 3, 4 pessoas. Então, é um relacionamento muito mais dura. Por isso, o primeiro investidor que você tem que investir muito tempo para olhar e garantir que você está fazendo a escolha certa. Porque o investidor venture capital, no Brasil, pelo menos, tem tanto poucos investidores, VCs, boas, que meio que os ruins não existiriam, sabe? Tipo, se os caras ruins que não são bons para empreendedores, você não teria no mercado. Então, ou seja, you can't go wrong. You can't go too wrong, assim, como os venture capital no Brasil. Claramente, assim, tem exceções, mas aqueles que estão investindo em tickets maiores. Mas para o menor, cara, you can go very wrong. Nesse caso, nessa fase inicial, onde você precisa de alguém super alinhado, vale a pena, às vezes, falar não e não pegar investimento, ou ficar mais tempo criando relacionamento, do que correndo como alguma coisa. E melhor ainda, ter várias. Se você consegue 3, 4 pessoas que agregam valor para você, ou ainda mais, como não é que se consumidores, pessoas que gostam de produto, ainda melhor. Uhum. Então, esse é um pouquinho do como a gente fez. Você na primeira pessoa também, o Daniel, CFO da Cargo X aqui no nosso podcast, ele comentou que o Federico Vega, né, o CEO, uma das coisas que ele mais faz com o tempo dele é justamente relacionamento com o investidor. E você Sim. comentou isso. E, assim, o Mike, a gente é amigo, né, pessoalmente, né, e eu já acompanhei a trajetória dele. Você já me falou algumas vezes que grande parte do seu tempo, o que é um desafio para quem está construindo, né, e crescendo uma empresa, é justamente gasto com você fazer relacionamento para investidor atual e potencialmente futuros investidores. Então, isso é uma coisa que o empreendedor tem que saber, né? Que ele vai precisar separar grande parte do tempo dele para fazer relacionamento com o investidor, né? O que é um desafio, né? É um desafio, tem que ter uma estratégia, tem que pensar como fazer isso, mas ajuda, especialmente quando você já começa a ter governança corporativa, que é chato, mas você precisa ter, você tem um conselho, né? Não é que você, tipo, chega no dia de conselho, que acontece cada 2, 3, 4 meses, sei lá o quê, você fala, gente, é tudo isso. Vai lá, aprova, não aprova. Não, tem que ficar deixando pessoas confortáveis, especialmente se você vai fazer alguma coisa drástica, você vai fazer um pivot, né? Tipo, imagina, chega lá e fala, gente, a gente estava fazendo chat para tudo, agora nosso foco é saúde mental. A gente vai cortar clientes, a gente vai desfocar, todo esse dinheiro vai... O investidor investiu não sabendo isso. Você tem que ter um relacionamento. E falando de uma coisa, ponto interessante que você falou, que é manter relacionamento com futuros investidores. No caso de valor, nosso amigo Michael Nicholas, que a gente tem como rota gringa, e a gente até trabalhei com ele como estagiário, sei lá, 8 anos atrás, muito tempo atrás. E, assim, trabalhei, conheci ele, nananana, e ficou anos, assim. Ele não se sentia confortável investindo no nosso negócio, também não estava pressionando, mas só depois de anos que ele ficou confortável e conseguiu falar, não, eu conheço o Mike, eu vi a trajetória ao longo de 4 anos, e agora estou confortável de dar milhões e milhões e milhões de reais para ele. Então, ou seja, você tem que pensar no relacionamento, não pensar tão no curto prazo, tão transacional, né? Realmente criando coisas, e agora uma coisa que eu faço muito é, tipo, gente, sabendo muito claramente, tipo, como é a nossa runway, quanto dinheiro a gente tem, que a gente quer fazer, você, olha, eu vou levantar investimento daqui 6 meses. Então, você vai lá e você já começa a falar com investidores. Investidor, a gente está fazendo isso, daqui 6 meses a gente quer voltar a falar, tá interessante. Você já começa a massagear um pouquinho. Por mais que você não esteja precisando de investimento agora, você tem que estar mantendo o relacionamento, porque você vai precisar daqui a 6 meses, 1 ano, então esse trabalho você já tem que começar agora, ou seja, você tem que estar sempre fazendo esse trabalho. Além disso, o que chamou a atenção no TNH do investidor? Porque
relacionamento é um grande diferencial aí, se você conhece, se você já tem esse contato, principalmente se já tem a longo prazo, né? Eu acho que uma das frases também que eu sempre escutei que faz total sentido, você não investe no cavalo, você investe no jockey. Ou Sim, seja, você conhece aquela sim. pessoa, você investe no cara que está tomando... Mas o que a TNH chamou a atenção para receber esse investimento no ano passado? Eu diria, assim, muitos investidores olham mais macro, né? Então, eles olham algumas coisinhas. Acho que tem muitos investidores que têm tese, por exemplo, agora muitas pessoas acham que saúde é uma área interessante, especialmente com o coronavírus. Saúde digital é uma área muito atrativa, é uma das áreas que a gente cresceu muito durante essa crise, né? Outras empresas não tanto. Então, eles olham macro, olha, saúde é legal. Segunda coisa que eles olham trends, micro trends dentro dessa coisa. Então, por exemplo, eles viram, automação, inteligência artificial na área de saúde, engajamento de pacientes, isso é uma área interessante. Quem está fazendo isso? Quem são os benchmarks nos Estados Unidos que estão fazendo isso? Sabe? Então, eles olharam essas tendências no nosso lado. Eu acho que eles olham evidência que você tem potencial de ter sucesso. A gente já tem, sei lá, tem alguns clientes estão felizes, clientes estão comprando de novo, renovando contratos. Você tinha algumas clientes estratégicos grandes, que isso foi legal no nosso caso. A gente tinha vários clientes multinacionais, clientes nos Estados Unidos. Não tinha muitos clientes, mas, sabe, o faturamento não era tão alto, mas tinha uma boa base, que a gente estava chegando e tudo isso. Eu acho que outra coisa interessante que alguns investidores viram, especialmente no nosso negócio, foi o impacto social. Eles quiseram também investir numa coisa que não só, isso está mudando bastante, mas não só uma coisa que gera lucro, claramente, mas para uma que muitos investidores, os VCs, né, os venture capitals, eles têm o limited partners, o LPs, os investidores deles, né? E muitos deles são organizações que têm como seu interesse desenvolver a região, fazer bem. Então, eles querem que o Venture Capital investe em empresas que fazem isso. Eles não querem que o Venture Capital, fábrica de cigarros gera muito lucro, e tipo, eles não necessariamente querem isso, né? Eles querem também fazer bem. E acho que outra coisa que ajudou é que a gente fez uma rodada conjunto, que eu acho interessante. Ou seja, não era só um investidor, era 2 ou 3. Ou seja, era o investidor anjo que estava lá fazendo, por isso é um relacionamento importante, estava fazendo relacionamento, fazendo investimentos, abriu a rodada, ele também quis colocar dinheiro. Então, isso já dá sinal. Se esse cara quer colocar mais dinheiro, é ele que conhece mais o negócio, ele conhece todos os esqueletos e problemas com essa empresa, ele está investindo mais, é uma coisa positiva. Segundo, não é só a gente investindo como empresa, tem uma family office, e nesse caso a gente tinha um family office, uma família, né, que tinha dinheiro, que estava da área de saúde, que a gente chama sector knowledge, ou ela entende esse setor, conhecimento do setor, também estava investindo. Ok, isso já diminuiu um pequeno risco. Ok, então a gente quer colocar. E tudo isso foi, como eu falei, relacionamento foi muito necessário para abraçar todas as pessoas, e foi particularmente difícil para mim, porque no momento de tentar casar todos os interesses, é difícil. Porque cada um vai querer coisas diferentes. Não é tão simples que todo mundo vai querer a mesma coisa. Um vai querer um assento, um não vai querer, um quer esse direito, um quer esse valuation. Então, você, como empreendedor, tem que ser muito bom, tem habilidades socioemocionais muito bons. Sua empresa é uma foguete que está crescendo e não importa, todo mundo vai querer. Ou se você tem uma empresa sólida, mas de fato tem que convencer pessoas sobre sua tese, tem que ser muito bom nessa parte socioemocional para alinhar os interesses e criar esse senso de confiança. Perfeito. Isso também é outro desafio de você conseguir, quando está fazendo uma captação, juntar o valor necessário para você concluir. E cada um vai querer impor os seus termos de investimento. Então a gente já escutou bastante isso de empreendedor. Mike, mudando um pouquinho de assunto, como você já falou aqui, você inicialmente começou de uma maneira mais, posso falar, analógica, né? E depois você foi para um produto mais digital. Então antes era um SMS e hoje você tem a Vitalk, né? Então é um aplicativo, eu inclusive uso, eu gosto muito, onde você interage lá com a Vicky, né? E tem uma série de temas, né? Como pode ser se você está ansioso. Eu vi que recentemente vocês incluíram uma parte justamente de home office, né? No aplicativo.
Então você vai conversando, trocando uma ideia com a Vicky, que é um chatbot. Mas eu acho que o que as pessoas têm interesse em saber é como que foi esse processo de pivot, né, que você fez para esse novo produto e como que está caminhando agora. Foi um processo bem complicado, porque o que a gente percebeu? A gente percebeu que a gente virou uma empresa que estava fazendo projetos e não tinha um produto. Não. Então, todo mundo estava chegando. É legal quando o Ministério da Saúde chega para você e peça você fazer um chatbot para 220 milhões de pessoas. Legal, gera faturamento, tá legal, mas o projeto acaba. E não tem muitos ministérios de saúde no mundo inteiro que vão pedir isso, né, em português. Então, a coisa não fica escalável. E a gente viu que isso tinha muito a gente ia crescer, mas não crescer exponencialmente. E nosso time também virou quase uma agência. Isso, no nosso propósito, isso não era o caso. A gente queria fazer um product que era data-driven, né? Que a gente tinha melhoria incremental. Então a gente pensou, putz, para fazer isso, a gente faz chatbots na área de saúde, que a gente está muito bom fazer. Engajamento. Ok, que a gente está vendo que mais engaja pessoas nos nossos programas? A parte de saúde mental. Apesar de pessoas querem saber sobre nutrição, coisas isso, sempre vem para coisas de saúde mental. A gente falou, ok, saúde mental. Putz, vamos fazer essa decisão difícil e vamos focar nisso. Vamos focar numa área, para talvez depois a gente vai pivotar e incluir outras áreas, mas vamos olhar na saúde mental. Vamos ser muito bom em engajar pessoas na saúde mental, que agora é difícil você fazer. E vamos melhorar isso de jeito incremental. Ao longo de tempo, a inteligência artificial vai melhorando e a experiência vai ficando melhor. E assim, a gente vai ter uma coisa mais escalável. E a gente percebeu mais outra coisa, que era outra coisa de propósito. A gente percebeu uma coisa interessante, que é o seguinte: a gente quer fazer impacto, mas no modelo antigo, se não tivesse um fonte pagador, prefeitura, seguradora, hospital, o paciente não ia ter acesso à nossa solução. Eu falei, isso é ridículo. A gente está criando conteúdo que eu preciso usar de graça. Eu preciso que pessoas usem. Na verdade, eu quero que mais pessoas usem, porque o produto fica melhor. Então, a gente decidiu criar nossa própria marca, a Vitalk. Criamos uma versão gratuita para a população usar e falar com o Vic. A gente sabe que o Brasil é um país que sofre muito de saúde mental, o país mais ansioso no mundo, quase 2 vezes mais ansiedade do que os Estados Unidos, 3 vezes mais a média global, número 4, 5 em prevalência de depressão, muito crime, desigualdade, né? E poucos psicólogos. A gente percebeu que, olha, para fazer terapia é relativamente caro. Tem claramente plataformas muito legais de teleterapia, mas ainda assim, pagando 70, 80, 90 reais por semana, quem vai conseguir fazer isso se você pensa no 300, 400 reais por mês? Tipo, sabe, quando a gente percebe que tipo 190 milhões de pessoas, 200 milhões de pessoas, 90% não vai conseguir fazer isso. Então tem que ter uma solução mais escalável. E já que a gente tinha tanta experiência criando chatbots escaláveis, né, e replicando, trocando parte do papel de profissionais, a gente decidiu fazer isso. Foi decisão difícil, ainda difícil, você abrir mão de faturamento, focar, mas está começando a ter seus primeiros resultados. As primeiras, a gente está monetizando tanto no B2C quanto no B2B. B2C é uma pessoa pode falar com o Vic gratuitamente, ou ela pode contratar uma psicóloga através da nossa plataforma que conversa com a pessoa via chat. Mas o custo não é 80, 90 reais por sessão, 100 reais ou 150 reais por sessão. É 15 reais, é 20 reais por sessão. Porque a gente está usando uma mistura entre o chatbot e o humano, mas a experiência parece que você está falando como humano quase o tempo inteiro. Então a gente acha que isso finalmente vai democratizar acesso à saúde mental para muitas pessoas. E a gente também está vendendo muito para as empresas. Então, tem várias empresas que querem fazer alguma coisa para os seus colaboradores, talvez não tenham orçamento para fazer uma saúde mental para todo mundo, e eles olham nossa solução, o Vitalk, né, a Vitalk, como uma solução muito, muito legal, muito escalável, um benefício que eles conseguem fornecer. Mike, agora eu fiquei com fiquei com uma dúvida na cabeça que eu acho que a maioria das pessoas que estão escutando a gente vai ficar também. Você já deve ter respondido essa pergunta também. Como eu digo como as pessoas, porque psicólogos, tudo mais, tem informação, como você
introduz a tecnologia, o algoritmo, o chatbot para algo que é tão pessoal, que é uma orientação mental? Porque acho que esse aqui é o grande pulo do gato, que todo mundo, tipo, como é que eu vou fazer isso com um robô? Como é que o robô me ajuda? Qual é a proposta nesse sentido de solucionar esse problema? É complicado, né? Tipo, assim, primeiro a gente estuda muito como é de fato uma sessão de terapia. A gente tem 2 PhDs, psicólogos clínicos e vários psicólogos na nossa rede, time inteiro, data science, olhando tudo isso, como você cria de fato coisas que a pessoa entende que é uma robô, mas que consegue aprender e seguir uma jornada terapêutica que parece natural. Um, Claramente, e a gente conseguiu fazer vários estudos, na verdade a gente já está publicando estudos, que pessoas que usaram Viki, ao longo de um mês, ou mais ou menos entre um mês e 2 meses, a gente conseguiu reduzir os níveis de alguns transtornos mentais em 25 a 30%. Ou seja, pessoas que estavam em extremamente alto risco de ansiedade, depressão, mais ou menos um terço deles a gente conseguiu pelo menos reduzir 1 ou 2 níveis. E o truque agora é como a gente mescla as duas coisas. A gente gosta de usar a metáfora de um médico. O médico, você fala com ele um pouquinho, por 5 minutos, e o que ele faz? Ele prescreve um remédio. O que de fato está curando você é o remédio, né? Que está fazendo a atividade biológica. O médico é muito mais um orientador, uma pessoa que guia. A gente está vendo muito mais, no nosso caso, a psicóloga como orientadora. Ela prescreve exercícios para você fazer como robô. Ou seja, tá com dificuldade de dormir, o robô vai ajudar a ensinar algumas técnicas. Você tá com conflito no trabalho, faz alguns exercícios, fala como robô sobre esses assuntos, aprender um pouquinho mais. Enquanto você está fazendo esses tipos de conversas como robô, a psicóloga está monitorando. Ela está conseguindo te orientar, te guiar. E isso permite para a gente ter uma experiência muito próxima com a pessoa, até às vezes mais próxima do que simplesmente uma conversa de 50 minutos, 1 hora, mas que tem um custo 5 a 10 vezes mais barato do que uma sessão tradicional. É assim que a gente, em nossa opinião, consegue, de fato, atingir a população que não agora está sendo atendida. Agora, entrando um pouquinho mais no momento atual que a gente está vivendo, e o caso que você falou, que o Ministério entrou em contato com vocês também têm um case que vocês fizeram, né, com a Alagoas, se eu não me engano. Como é que o Vital, como é que foi esse case de monitoramento da população e como é que ela está ajudando agora com a questão do Covid? Não, exatamente. A gente tinha uma certa experiência já trabalhando com epidemias, né? Você pode imaginar um robô que fala com você via SMS, WhatsApp, ou no web. Ele serve como um bom jeito de monitorar populações grandes em escala, né? Então, a gente já fez isso bastante para Zika. Lá em Alagoas, tinha algumas prefeituras que contrataram a gente após de enchentes, quando a cidade encheu de água, eles precisavam de um jeito muito rápido para comunicar com a população, passar instruções, ver quem estava com alguns sintomas, nesse caso foi sintomas de leptospirose, né, que é uma doença de veiculação hídrica, que pode te matar em 5, 7 dias, e às vezes as pessoas nem sabem, infelizmente. Então a gente já tinha uma certa experiência implementando isso, e quando o coronavírus chegou, a gente não estava preparado para quanta demanda a gente recebeu. Muitos clientes que estavam meio que esperando, não contratando a gente, precisou contratar a gente. E a coisa legal é que a nossa plataforma estava pronta. A gente só precisava criar conteúdo e ter essa agilidade de trabalhar com o cliente. Então, rapidamente, tinha vários planos de saúde que entraram em contato, várias prefeituras que entraram em contato. A gente agora está sendo usado pelo estado de Amazonas, pelo estado de Roraima. Milhares e milhares de pessoas estão falando com o nosso robô, que eles acham no mídia social, ou eles mandam um SMS, ou uma série de jeitos de falar como robô, para fazer uma triagem, para entender se eles têm alguns sintomas ou não, se eles precisam ir para o hospital. Em muitos casos, dependendo da triagem, isso já abre já sinaliza para o governo, o plano de saúde, ligar para essa pessoa. Então, a gente está já o portal de entrada para telemedicina. Em muitos casos, já abre uma janela para você fazer uma telemedicina. E a gente não só fez isso no nível regional,
mas a gente teve um parceiro, o parceiro chama TopMed, que tem um time grande de enfermagem, que foi contratado pelo Ministério de Saúde para monitorar a população inteira do Brasil. Tem, na verdade, se você consegue ouvir a propaganda no rádio, vários lugares, chama TeleSUS. E a gente foi escolhido para fazer esse chatbot por causa do nosso histórico de trabalhar nessa área. Então, agora, se você vai lá no site do Ministério de Saúde, é nosso chatbot que está lá. A gente está conseguindo fazer essa triagem e também criar eficiência para o TopMed, para o Ministério, que sem isso o custo seria muito, muito alto. A gente está ajudando isso. Mas, só para terminar, a gente não está só parando lá. A gente quer usar esse momento não simplesmente para fazer uns projetinhos aqui e ali. A gente quer voltar tudo para nossa estratégia focal agora, que é a VTOC, é a saúde mental. Porque a crise vai passar, mas o saúde mental, se já não piorou, vai continuar piorando ainda mais. E pessoas vão precisar de soluções escaláveis como a nossa, né? Então a gente introduziu um monte a gente ensinou a Vicky, nosso robô, para falar sobre vários temas sobre saúde mental durante a crise, liderar como isolamento social, trabalhar em home office, coisas assim, que qualquer pessoa pode acessar e usar. E a gente sente que no futuro, o Brasil que vai sair após essa crise vai ser um Brasil onde a saúde mental vai ser ainda mais afetado, né, por vários problemas, por desemprego, por conflitos domésticos. Então, mas a sociedade, eu sinto, está mais preparada para aceitar saúde mental, para desestigmatizar ele. E a gente sente que nossa solução, que é 4 ou 5 vezes mais barato do que qualquer outra solução no mercado, vai servir para essa população. Então a gente sente que a gente está bem posicionado para realmente ajudar nos semanas, meses e anos que vem. Muito interessante, até só complementando um paralelo que, por exemplo, a gente teve uma conversa com o Laio, que é head da Rico, e a gente perguntou, cara, e aí, o que você acha que vai acontecer no curto e médio prazo? Ele falou, cara, muitas coisas ruins vão acontecer, mas pelo menos os brasileiros estão cada vez mais se despertando para a conscientização do dinheiro. Como eu investi meu dinheiro até hoje? E no caso seu, houve um paralelo muito forte de tipo, cara, isso vai ser ruim do ponto de vista mental. Eu mesmo, minha ansiedade está lá em cima, que, ficar em confinamento e tudo mais, estresse. Mas eu passo a ter cada vez mais uma consciência, tipo, cara, como é que eu cuidei da minha saúde mental até hoje, né? Eu preciso cada vez mais cuidar. Então, eu achei muito interessante esse ponto do despertar nesse momento. Mas uma coisa que eu fico pensando muitos negócios têm acelerado, né, a curva de digitalização, né? E eu imagino que com certeza o seu negócio deve estar a parte toda de o que era o tradicional, que é você sair, procurar uma terapeuta, uma psicóloga. Hoje, forçadamente, a gente tem que fazer isso de casa, né? Casos onde a pessoa está fazendo a sessão dela de terapia via WhatsApp, porque ninguém pode sair de casa, está todo mundo isolado. Então, eu imagino que isso deve ter impactado muito o seu negócio. Acho que você deve ter tido um crescimento nos últimos dias, mês, de usuários, né? Interessante. Mudou bastante, porque tem muito mais procura das empresas, das pessoas, tudo isso. Em nosso caso, o problema é que assim, a gente não estava necessariamente na fase para escalar. Então, a gente estava numa fase muito interessante que a gente ainda está testando várias coisas. Para a gente escalar, é perder dinheiro. Tipo, a gente precisa basicamente ainda entender os unit economics, né? Então, para a gente, na verdade, foi muito bom porque a gente consegue controlar a demanda que está chegando. A gente está, assim, ajustando alguns números, fazendo tudo isso, entendendo, garantindo que a coisa fecha. De certa forma, a gente não conseguiu aproveitar tanto. Além disso, nossa atenção estava muito focada no projetos do Ministério de Saúde e outras coisas assim. Mas a gente sente que logo em seguida esse procura não vai desaparecer, não que tipo, ok, quarentena acaba, todo mundo tá feliz de novo. A coisa não vai mudar, as pessoas já mudaram a sua mentalidade
e nos próximos meses a gente vai estar mais preparado para escalar. Isso vai casar muito bem também com nossa necessidade de fazer fundraising, né? A gente vai daqui a alguns meses conseguir mostrar os números que a gente quer mostrar e falar, olha, a coisa está aprovado, agora vamos lá. É que nem a indústria do entretenimento, que hoje as pessoas forçadamente, né, estão ficando em casa e estão assistindo muito mais as plataformas de streaming. E o que eu entendo é que quando isso acabar, você não vai ter os cinemas não vão ter a mesma receita que eles tinham antes, porque as pessoas enxergaram o valor de assistir em casa um filme. Então toda a indústria vai mudar e, consequentemente, a receita do que é o tradicional vai cair e as pessoas vão sim gastar mais tempo assistindo conteúdos de streaming. E eu acho que isso pode se aplicar à terapia online, né? E vice-versa, assim, é assim mesmo, tipo, talvez pessoas, tipo, vai ter várias coisas assim. Algumas pessoas vão começar a fazer terapia online. Algumas pessoas não, depois vão conseguir pagar para terapia online, vão optar por uma solução mais, nossa, que é via chat, essa coisa mais interessante. A gente vai ver coisas que vai ser cross. Talvez a pessoa vai ver, putz, eu estou fazendo aulas online, porque eu também não posso fazer terapia online. Está funcionando bem, pessoas até estão gostando, assim, se você cria regras e rotinas e coisas assim, coisa funciona muito bem, não precisa. Então, isso foi um pouquinho de como acho que o mundo vai ser. Tipo, vai abrir, pessoas vão perceber valor em coisas que antes eles nunca iam testar. Exatamente. Mike, você comentou sobre a telemedicina, né? Isso é uma questão que está avançando bastante, né? A gente vê aí algumas ações sendo tomadas, né? O Ministério da Saúde, né, a pedido aí do Conselho Federal, ele editou uma portaria regulamentando, né, essa prática em caráter extraordinário, ainda mais agora, né? Muito necessário com a questão do coronavírus. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho o que você tem acompanhado, né, da telemedicina e o que você espera disso para o futuro. Até complementando, que é uma dúvida que eu também tenho, Mike, eu estava até hoje vendo um podcast do Andreessen Horowitz, ele falando como, às vezes, modelos de negócio são, de alguma forma, castrados por regulamentações públicas, né? Que nesse caso, o que a gente viu foi que uma coisa que se esperava da telemedicina em 5 anos está sendo acelerada para 2 meses, e aí entra no ponto que o Antônio falou, né? A aceleração dessa questão e da regulamentação mudar por conta de uma crise que está acontecendo. Eu acho que mudou completamente a indústria, né? Então, tipo, antes, assim, as pessoas já estavam meio que fazendo telemedicina antes. Agora, a lei mudou, todo mundo está fazendo telemedicina, como nem louco, e não vai voltar, tipo, atrás, tipo, com certeza. Tipo, vai ser impossível depois eles pararem. E, assim, você vai ver, assim, telemedicina é um pouquinho complicado, porque você vai ter um monte de players que vão fazer, né? Tipo, o plano de saúde vai querer fazer a sua para tentar economizar custos, cada hospital vai ter a sua, vai ter um monte de startups diferentes que vão ter as seus, cada clínica vai querer contratar uma outra plataforma, ou seja, vai ver um pouquinho Wild West, free for all. O ponto é o seguinte, telemedicinas são especificamente, geralmente não reduzem custos. Aumenta custos, na verdade, e não necessariamente melhora os desfechos clínicos. Onde reduz custos? Reduz custos quando você tem um cara lá, não sei onde, em Manaus, não sei que, no Amazonas, é impossível você achar um especialista, eles pagam muito caro para ter um especialista, agora com telemedicina você paga muito, muito menos. Sim, funciona. Mas o que acaba acontecendo? No maiores estudos nos Estados Unidos com telemedicina, pessoas acabam abusando. Eles acabam usando mais do que eles precisam, chamando o médico para tudo, porque é muito mais conveniente. E muitas vezes eles chamam e depois eles vão de novo para consulta física, né? Então, para a telemedicina funcionar, quem vai ganhar tem que pensar ela num jeito mais estruturado. Ou seja, numa programa, um serviço mais integrado, que tem uma atenção primária, que tem um médico de família que faz follow-up com você, que tem uma plataforma mais digital, que vai ficar acompanhando seus fatores de risco, sua pressão, sua saúde mental, coisas assim, onde tem
controle, você não pode simplesmente falar como especialista a qualquer hora, tem que ir através de médico de família. Então, a medicina vai funcionar muito bem para pessoas que têm problemas, por exemplo, crônicos, né? Um diabético, habilidade de fazer via vários canais, follow-up constante, mais curtinho, num programa mais específico, funciona. Acho que vai fazer muito, muito bem para pessoas que queiram mudar comportamento, queiram emagrecer, queiram melhorar a sua saúde mental. Funciona muito bem porque é uma coisa constante, que agora é mais conveniente e é muito claro qual é o desfecho. Você, de fato, tem que chegar numa certa ponto, tem que ficar feliz, parar de falar, tipo, diminuir sua ansiedade, fazer alguma coisa. Caso não, vira uma coisa de consumerismo. Vou chamar lá na telemedicina, porque eu consigo, que plano cabe, e no fim das contas, ninguém ganha. Então, eu acho que vai ser uma coisa interessante. A gente está se preparando, adequando um pouquinho, porque a gente também quer, de certa forma, aplicar isso no nosso modelo de negócio, eventualmente. Mas, de novo, acho que tem que tomar cuidado como você aplica essa nova ferramenta que finalmente está liberada. Sensacional, eu nunca tinha pensado por esse ponto. Incrível, acho que a primeira coisa que o ser humano pensa é telemedicina, redução de custos, né? E quando você vai ver a fundo, de fato, no real comportamento que acontece por trás, não é tão bem assim. Eu estudo com, tipo, 100 mil pessoas, tipo, não é uma coisa de pequena, como eu estudo, tipo, esse é o problema de estudos maiores. Humano é humano, né? Você dá um recurso para o humano vai usar, né? Mas, enfim, vai ser muito interessante o que vai acontecer. Mike, a gente viu que o Startup Genome ele elencou os 20 principais ecossistemas de startups de ciências naturais e dentre esses 20 não tem nenhuma cidade brasileira. A gente também tem aí acompanhado, né, o mercado muito de perto, né, a Exceed, e a gente tem olhado aí, né, algumas, né, a gente já passou de 10 startups que são unicórnios no Brasil, né? A gente tem alguns setores que se destacam muito, como a fintech, né? Nubank é o principal case, né? A gente também pode mencionar a XP, né? Que também tem revolucionado aí o jeito que o brasileiro investe, né? Mas o que a gente percebeu é que dentre essas empresas a gente ainda não viu uma health tech, né? A gente já tem algumas empresas se destacando, né? Em alguns segmentos como doutor consulta, médico curso, que é a parte de exame à distância, né? A gente também tem lab exames. Então, assim, na sua visão, existem algumas dificuldades, algumas barreiras no setor de health techs, e o que você acha em relação a quando vai nascer aí um unicórnio nesse setor? Mas verdade, assim, eu acho, na verdade, eu não acho que vão ter muitos unicórnios. Eu acho que health é um mercado que é muito fragmentado em termos de várias coisas que acontecem. Muito difícil você aglomerar tudo. É um mercado que é muito regionalizado, porque você tem que ter presença física em muitos casos, né, que dificulta as coisas. É um mercado muito tradicional também, com muitas coisas já barreiras que não permitem. E, na verdade, não é uma coisa só do Brasil, é uma coisa também dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não tem tantos unicórnios da área de saúde. Assim, tem algumas, tem tipo um Oscar Health da vida, que só virou unicórnio porque recebeu um monte de investimento. Tem, tipo, sei lá, o Proteus, que é meio pharma, assim. Lá, os grandes unicórnios são muito mais no biomedical, pharma, biotech companies, sabe? Onde, de fato, você consegue ter um crescimento muito, muito grande. Mas em termos de, tipo, digital health... Mas, assim, no Brasil, esquece pharma, biotech, tipo, não tem profissionais, não tem recursos, ninguém investe nisso, não vai existir, infelizmente, porque tem muito potencial aqui. Então, se você olha no digital health e os outros, assim, eu acho pouco provável que, se nos Estados Unidos eles não conseguiram fazer, no mundo inteiro não conseguiram fazer alguma coisa, que vão conseguir fazer alguma coisa aqui. Eu acho que você vai ter algumas empresas grandes que vão faturar 50 milhões, 100 milhões,
não, 200 milhões de reais, alguma coisa assim. Mas eu acho que poucos que vão... que você vai ter muitos desses players, mas poucos de unicórnios, eu acho. Vai ter muitos que vão chegar no nível de maturidade. Acho que o único que eu lembro que tinha saída maior era o Flatiron, que era uma tipo prontuário para oncologia, que estava lá nos Estados Unidos, que foi vendido para Roche, né, o Pharma, por 2 bi de dólar. Né? Esse foi tipo meio que o maiores do digital health que saíram até agora. Porque os outros são mais legacy systems, estão lá, tipo, um monte de tempo, RPs de hospitais grandes, né? Mas é assim, coisa tá lento na escala, tá fragmentada, né? Acho que consumer health é muito difícil você construir alguma coisa B2C puro. Mas assim, tipo, talvez vai ter alguma coisa. Você pode pensar por exemplo, um Gym Pass da vida. É tipo wellness, né? E é unicórnio também. Talvez vai dar algumas coisinhas assim que estão perto. Você pega uma doctor consulta, essas coisas da vida, de novo, a mesma coisa. Tá crescendo, mas não tá conseguindo crescer no nível esperado, não tá, sabe, tá com algumas dificuldades por vários motivos, por modelo, por vários motivos. Então, eu tô um pouquinho mais pessimista que a gente vai ter esses crazy players, mas eu acho que o Brasil vai ser um lugar muito bem conhecido para saúde digital. Tipo, pessoas vão de fato ver, caramba, olha quanta inovação que estão fazendo aqui. Porque eu lembro que quando eu comecei a empresa, tinha no máximo uns 30 empresas de saúde, de startups, health techs no Brasil. Agora tem 400, 500. Tem muitos. E tem muito mais maturidade, tem coisa crescendo. O investidor está sendo louco. E agora com essa crise, onde colocar dinheiro? Não tem, tipo, tem que colocar dinheiro. E a gente tá vendo que já tá começando a fechar coisas. Eu acabei de ouvir lá que um investidor lá do Valor, o Sanar, né, que faz educação de médicos, acabou de levantar 60 milhões de reais. Isso foi, tipo, semana passada. Ou seja, tá começando a ver essas rodadas. Series B, Series C, um pouquinho melhor, maior, 50 milhões, 100 milhões, até alguma coisa assim. Eu acho que vai ser bom. Uma questão que sempre vem à mente é a parte da regulamentação, né? O mercado. Você acha que isso pesa muito nas health techs para o crescimento? Eu diria que não. Eu não vi assim. Isso que algumas setores não existia muito. Tipo, não existia porque não era impossível. Então, medicina, a pessoa já estava meio que fazendo de alguma maneira porque não estava muito regulamentado. Agora, como psicologia, o Conselho Regional de Psicologia está ainda mais aberto, então, tipo, isso ajudou um pouquinho, mas nunca era uma barreira grande. A barreira muito mais era no parte de mercado, né? Clientes, muitas vezes é B2B, então hospitais, plano de saúde, ou empresas, RHs, então, ciclo de venda longo, às vezes pouca sofisticação, vocês não entendem, não querem investir. Então, uma coisa meio... O mercado mesmo que estava aumentando. A gente estava muito preocupado, nossa empresa, com o Lei Geral de Proteção de Dados, o LGPD. Isso foi postergado até ano que vem. Nem sei como eles vão regulamentar isso. Pessoas não pensam muito. Nos Estados Unidos, a HIPAA, que é a proteção de dados de pacientes lá, é muito forte. A gente tem muito medo. Lá você faz alguma coisa, facilmente uma multa de $50 mil, $500 mil, você vaza coisa lá. Tipo, a gente trabalhando nos Estados Unidos, precisamos fazer um treinamento para cada funcionário, explicar como... É outra coisa séria. Acho que no Brasil ainda vai ser um pouquinho de Wild West para um pouquinho de tempo, uma coisa assim, antes de coisa virar. Eu acho que, de novo, não vai ser super. Acho que a barreira vai ser achar um jeito de escalar rápido, porque é uma coisa que demora muito. Eu gosto de modelo de Gym Pass, por exemplo, como modelo de quase saúde, porque tem a ver com bem-estar, isso. Que escalou muito rápido, porque eles acharam um modelo legal. Eles, de fato escalaram, mas talvez tem que... Não, inclusive, Mike, você comentou aqui, né, que você está vendendo já o aplicativo, né, para empresas. Você está indo no B2B também. E isso pode entrar no pacote de Gym Pass, exatamente. A gente está fazendo o mesmo o modelo. bem-estar do funcionário, é o RH, né? Na verdade, a gente vende de uma maneira onde custa nada para RH. Zero. A gente vai fazer um monte de coisas de saúde mental na empresa, fazer um scan da funcionários, ajudar a empresa a criar suas iniciativas, zero custo. E
além disso, a gente dá um desconto gigante para os funcionários. A gente usa um modelo B2B2C. Se a empresa quiser pagar uma parte, seja R$ 5, R$ 10, para quem usa, R$ 20, ela consegue. Então a gente espera que aquelas empresas que entendem a necessidade, mas não têm orçamento, ou não acreditam muito, ou sei lá que, a gente seja uma solução. E talvez a gente teria esse nível de escala que algumas outras empresas têm, sei lá, surge um unicórnio aí, mas vamos ver, né? Muito trabalho até então. Mike, aproveitando que a gente está falando de futuro aqui, eu li que tem basicamente 5 grandes inovações pela frente que podem, né, disruptir a área de health tech, que é basicamente o IoT, né, Internet of Things, com bastante, cada vez mais eu vejo até muita gente ao meu redor usando wearables, né, esses equipamentos que coletam informações e monitoram o ser humano, inteligência artificial, como o próprio caso do Robovic, que aprende, né? E quanto mais você vai tendo conhecimento, mais pessoas vão usando, Vic, mais você vai aprendendo com isso, melhor vai se tornando a solução. A questão do blockchain também, na centralização e ownership, porque pelo que eu vi, não sei, sei lá, quase 90% dos executivos, numa entrevista feita pela Century, eles falam que segurança, por exemplo, vai se tornar uma coisa muito importante para as empresas. O AR, VR também, com a telemedicina, talvez, a computação quântica, né, que é a física quântica, a computação quântica ajudando na medicina. O que você acha de todas essas inovações, os prós e os contras, o que está vindo por aí forte no Brasil? Eu acho... Assim, tem algumas. Eu acho assim, a mais próxima vai ser o inteligência artificial na área de saúde e a gente já está vendo isso sendo usado em vários lugares. Primeiro lugar ajudar no diagnóstico, né? Diagnóstico por imagem, dá para fazer agora, o robô está fazendo isso, você consegue ver tumores no ressonância, isso sozinhos, é até melhor do que humanos. Eles podem ajudar no que a gente chama de clinical decision support, ou seja, ajudar a tomar decisão, o médico toma decisão baseada em vários dados. Imagina, você tem um câncer complexo e você tem um código genético de pessoa e qual remédio, sabe, eles ajudam a fazer isso. Eu acho que a inteligência artificial ajuda na mudança de comportamento, como a gente está fazendo com Vicky, né? Ela aprendendo de pessoa e ajudando a pessoa, por exemplo, a emagrecer, talvez, ou parar de fumar, ou coisas assim. A inteligência artificial usada nessa maneira, então acho que qualquer coisa que vai reduzir os custos operacionais, né, vai ser muito bom, ou qualquer coisa que vai afetar, tipo, os problemas grandes no Brasil, obesidade, diabetes, saúde mental, e fazer isso num custo menor, que é crítico. Eu acho o Internet of Things, assim, interessante, mas acho que, de novo, sem um modelo de remuneração certo, coisa não anda. Só você ter um wearable como objeto de consumer não ajuda, sabe? Se você não vincula isso a alguma coisa, tipo, se você faz exercício, você vai pagar menos para o seu plano de saúde, sabe? Que em alguns lugares dá para fazer. As pessoas não mudam tanto o comportamento, não ajudam tanto. Se o hospital não está remunerado pela saúde, que agora o hospital está remunerado pela doença, né? Pelo fazer cirurgia, fazer coisas, eles não têm incentivo de usar o wearable para monitorar se o cara vai infartar ou não. Eles preferem que ele infarte para ir para o hospital, vai ganhar dinheiro, né? Acho que isso é uma barreira. Acho que AR e VR já está sendo usado, vai ser provavelmente muito bons para educação. Eu acho que a gente vai conseguir, onde é caro comprar equipamentos médicos, cadáveres, tudo essas coisas assim, né? Vai ser muito legal, especialmente no país de desenvolvimento, você consegue fazer, né? E o Brasil tem que ter mais, tem poucos lugares para fazer residência médica, então é um jeito para você tentar ensinar a distância. Acho que isso é legal. Acho que blockchain provavelmente também vai ajudar. Pessoas nem entendem exatamente como usar na saúde, porque os dados estão tão bagunçados que nem
nem tem esse problema tanto agora, acho que só no futuro que vai entrar. Ninguém importa agora, pessoas tratam dados de pacientes sem nenhum pensamento, porque não tem consequências. Então, eu não preciso blockchain se eu posso mandar dados via e-mail, via WhatsApp. Ninguém importa, porque o governo não tá em cima, não tem HIPAA. Que o blockchain no Brasil vai entrar quando tem uma HIPAA brasileira e os primeiros empresas vão começar a receber multas pesadas por vazar dados e sei lá o quê. Mas eu acho que nem brasileiro, tipo, seus dados pessoais vazam aqui no Brasil, se não tem a ver com seu conta bancária, se você perde dinheiro, as pessoas sabem que você é obeso, você não importa tanto, sabe? O que você vai fazer? O processo jurídico é tão lento que você nem importa tanto. Nos Estados Unidos, não. Qualquer coisinha vaza, assim, end of story. É uma, que eles chamam esses class action lawsuit, entra 100 pessoas, milhões de dólares, tipo, a gente tá lá nos Estados Unidos, a gente tem que ter seguro contra isso. Caso alguma coisinha vaza e... Então, acho que isso é um pouquinho de previsão. Eu diria que o mais próximo vai ser, tipo, mais inteligência artificial, que vai reduzir o preço. As outras coisas são um pouquinho mais distantes, dependem mudanças no mercado, mudanças na regulação para acelerar eles. Ô, Mike, será que vai ter um robozinho aí que consiga botar em português os nossos laudos médicos? Porque eu sempre saio dos exames, eu leio aquilo e falo, meu Deus, o que tá escrito aqui? Não, só o médico para falar. Ano passado, acho que fim do ano passado, o FDA já aprovou 2 ferramentas que façam um diagnóstico de algumas tumores, algumas coisas específicas, como laudo. Então, não precisa mais médico para olhar. Isso foi alguns meses atrás. Que chegou no tanto nível de certeza que você manda lá para a máquina, ela já prescreve. Entendeu? Eu acho que para algumas coisas, talvez até seria possível. O problema é, de novo, assim, laudos, esse tipo de coisas, sim, são importantes, você vai trazer mais eficiência. Mas eu acho que essas são coisas mais transacionais. E não resolve o problema em si. Eu acho que o papel do médico vai mudar. O médico no futuro não vai virar inimigo das tecnologias. A tecnologia não vai roubar o trabalho dele. Eles vão só melhorar o trabalho dele. Agora o médico, como tecnologia, não vai gastar tempo em coisas que podem ser automatizadas, como algumas laudas, alguns diagnósticos, mas vai de fato pensar, como vou de fato deixar essa pessoa saudável? Como vou de fato, essa pessoa tem esses problemas, de fato usar tecnologias e criar um plano de ataque e, sabe, conseguir tratar os casos mais complexos com mais tempo, sabe? Vai ter mais tempo de fato para tratar as coisas mais complexas. Então isso é um pouquinho do que eu tô pensando. Eu acho, honestamente, é uma coisa que vai acontecer. Outra coisa que é um pouquinho parecido, mas eu acho interessante. O nosso robô, daqui a um pouco, a gente pretende ingressar ele na Anvisa. A gente já tem uma empresa que está fazendo isso, uma indústria farmacêutica, que você tem um tratamento de depressão online que está aprovado pela Anvisa. A gente vai fazer a mesma coisa como o Vicky, já que a gente tem resultados, a gente está agora rodando um estudo controlado, né? 2 grupos. Se a gente consegue provar que funciona, por que não a Anvisa aprovar e se o médico prescrever você falar como robô para controlar a sua ansiedade? Fantástico. Tipo, tem estudo que mostra. Imagina, tem um médico lá, você tem um paciente lá no SUS, fala, ok, então você tem que fazer sessões de terapia R$100 uma hora por 4 meses. Não vai fazer. E a gente sabe que essa ansiedade e depressão vai afetar sua diabetes, sua hipertensão. Por que o médico não fala, putz, na verdade tem esse tratamento aqui que custa R$5 por mês, ou sei lá, no nosso caso agora é R$15 por semana. Você vai conseguir pagar. Igual um medicamento genérico. Quem não fazer isso? A gente está pensando muito nesse tipo de coisas também que eu acho que podem radicalizar. Isso já tem. Nos Estados Unidos, o Pear Therapeutics, que é outra virando unicórnio lá, o FDA aprovou já tratamento digital para tabagismo. Você parar de fumar. Ou seja, o médico fala, em vez de eu colocar essa coisa, esse patch para você de nicotina, prescreve esse site, esse aplicativo. Bacana. Sabe? E tá reembolso, e o seguro paga por isso. Isso que eu tô falando. Tipo, talvez no seu seguro, tipo, no seu plano de saúde, sei lá. Precisa ser reconhecido, né? Para que o seguro coloque dentro da lista do que ele
do que ele vai cobrir, né? E o seguro vai ficar muito feliz. Se agora o seguro precisa pagar não sei quanto para um tratamento de terapia, e tem que agora pagar 5 vezes menos, É, sabe? com Ótimo, certeza. incrível, sabe? E conseguir ter todos os benefícios bons de pessoa tratar sua saúde mental, que tem um efeito muito forte na saúde física, então você vira sua população mais saudável. Por que não? Sim, claramente não todos, talvez uns seguros mais chiquezinhos não vão querer, não sei. Mas, Sim. assim, de novo, tem desemprego, tem problemas financeiros, pessoas têm que olhar soluções mais out of the box, mais inovadoras, né? Fantástico. Mike, estamos chegando aqui, acho que na reta final, né, da nossa conversa. Uma pergunta que a gente sempre faz Na Linha de Frente, a gente, na base da Exceed, a gente tem muitos investidores que são ex-empreendedores, né? Alguns até que estão empreendendo. E, inclusive, a gente também, olhando o mercado, a gente percebeu que muitos C-levels, founders, eventualmente acabam investindo em startups, né? Muito porque, bom, basicamente eles viram um exit da empresa deles ou de alguém do mercado e entendem que faz sentido se posicionar nesse ativo, nesse investimento. Então, a nossa pergunta que a gente sempre faz é: você, Mike, você investe em startups? Se sim, como que foi a sua experiência investindo? Tá, não, boa pergunta. Eu concordo com você. Acho que, especialmente empreendedores que já empreenderam, eles conseguem ter uma noção de que vai rolar, que não vai rolar, né? Ele também, a princípio, tem uma certa liquidez, né? No meu Sim. caso, sim, eu investi, na verdade, eu investi em um startup e não deu certo. Então, perdi dinheiro. Olha só que interessante. Mas por vários fatores. Também você aprende coisas. Também investi quando eu nasci, também tanto experiência como empreendedor. Eu acho, assim, eu não invisto tanto, principalmente por causa da liquidez, que boa parte do meu dinheiro está na empresa ainda, Na não tive empresa. saída, né? Mas o que eu faço? Agora, o que eu consigo fazer mais é investir um pouco do meu tempo. E eu acabo, tem algumas startups e algumas startups aqui no Brasil, nos Estados Unidos, onde eu faço advisory, né? Então, por enquanto que eu não tenho liquidez, talvez eu tenha um pouquinho de tempo sobrando, talvez no fim de semana, tudo isso, eu consigo prestar advisory, abrir portas, ajudar a levantar rodadas, fazer qualquer coisa, e eles, em troca, recebem um porcentagem da empresa. E muitas vezes eu só faço isso na área de saúde, que eu conheço muito, muito bem, que eu tenho isso. Sim. Essa que eu meio que faço meu investimento. Mas se eu tivesse mais dinheiro, mais liquidez assim, nesse momento, eu faria, eu investiria early stage. Acho que é uma coisa que eu conheço melhor, muito, muito melhor do que ações, outras coisas que para mim é outra outra Sim. praia. O importante também, né, como você falou, você teve um caso que a empresa não deu certo. E como é um ativo de alto risco, é sempre importante diversificar. Então, utilizar a estratégia, né, que investidores do mercado, até fundos fazem, que é pulverizar o seu capital em algumas startups, né? Não adianta você Uhum. achar que você vai dar uma tacada e essa tacada vai ser home run. Não Não, tem isso, né? não, tem que fazer várias. É muito difícil. Isso que eu aprendi também. E também, É isso às aí. vezes, você aprende, tipo, cara, às vezes, tipo, tem que fazer, talvez, valores menores, coisas assim, não fica dedicando tanto, assim. Ou se você quer fazer, tem que investir o dinheiro que você tá ok para perder, porque talvez, É. sabe? E demora tempo para você aprender como fazer, né? Tipo, não é uma coisa tão simples, então. E outro ponto Sim. interessante também é a questão de você conhecer, né, como você falou, e o segmento que você está aplicando. Isso aí facilita muito, né, tanto também para ser advisor quanto para investir o dinheiro na ponta. Exatamente. Melhor investir onde você conhece bem, onde você consegue agregar valor, né? Tipo, ativamente ajudar o seu cavalo ganhar a corrida. Mike, últimas duas perguntas para a gente fechar. Top livros que mudaram a sua vida, que Isso. você gostaria de compartilhar aí com os empreendedores e investidores que estão te assistindo? Olha, é muito engraçado porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de ler livros. Não sei porquê, mas tipo, eu tô
minha atenção é muito curta, eu gosto de ler artigos pequenininhos, eu gosto de falar com pessoas. E todo mundo me critica por isso. Mas assim, provavelmente, todo empreendedor que você conversou, acho que recomenda esse livro. Eu achei foi muito, muito bom. Que é Hard Things About the Hard Things. Todos. Todo mundo fala isso, mas Mas é Unânime. muito atual, né? É muito atual, Unânime. né? Inclusive, hoje eu estava Hã? assistindo o Google Talks hoje de manhã com o David Vélez, né? CEO da Nubank. E ele mencionou, não falou o livro, mas ele mencionou muito de War Times e Peace Times CEO, né? E aí eu já vi na minha cabeça o livro do Ben Horowitz, né? Exatamente. Não, assim, eu achei bom, mas de novo, é muito bom quando você já viveu isso, porque você reconhece todas essas situações e fala, interessante. Eu acho que um outro livro que é muito, 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 muito bom, que eu li só partes dele e o resto a gente discutiu, chamado Calm Company. C-A-L-M, como calm, como calmo, Olha só. Company. É feito pelos caras do Basecamp, né, que é uma empresa que, tipo, fatura bilhões, sei lá, gigante, e tem, tipo, sei lá, 50 funcionários, uma coisa meio assim. E os caras, tipo, trabalham um pouco, estão relaxados. É tudo sobre como você cria um ambiente no trabalho que é calmo. Você não fica fazendo essas coisas, não tem esse ambiente estressante, todo mundo, e conflito, política, e tudo isso. Tem uma coisa muito práticas lá que eu gostei, que a gente implementou na nossa empresa, a nossa CTO, que estava empurrando isso bastante. E você tem um lugar muito mais calmo, mais tranquilo para trabalhar, todo mundo se respeita. Coisas que são muito óbvias, mas, sei lá, ninguém te ensina como fazer. Então, super recomendo esse Calm Company. Você tem também artigos? Você falou artigos, pessoas que você gosta bastante, papers? Assim, eu escuto muito podcasts, né? Tipo, muitos podcasts, tipo, mas eu acho que eu gosto de coisas diversas, assim, tipo, eu não gosto só de escutar coisas do business, né? Então, eu escuto história, eu escuto coisas sobre arte, muito comédia, assim, muita coisa nos Estados Unidos, eu gosto de ler muitas notícias, então, Wall Street Journal, um pouquinho de New York Times, coisa lá no Google News, fico assistindo uns talk shows, com entrevistas com pessoas interessantes, sabe, tipo, sabe, 60 Minutes, todas essas coisas aí, podcast, tipo, This American Life, tipo, todas essas coisinhas eu gosto muito. Eu acho que como empreendedor você não pode ser business, né, você tem que ter vários interesses diferentes, né. Inclusive, durante a quarentena, tipo, o que eu tô fazendo? Aprendendo como fazer pão, aprendendo como, não sei, fazer outra coisa, discussão. Porque você precisa, o seu trabalho é criar relacionamento com pessoas, é criar confiança. E se você é um cara que é só business, você não vai conseguir criar essa confiança com pessoas. E você tem que ter tem que ter uma abrangência do seu conhecimento, dos seus Holístico, né? interesses. Holístico, né? Rafa fala muito. O que eu escuto muito falar também é a questão de os bons empreendedores têm uma capacidade muito grande de connecting points, né? Que, tipo, conectar os pontos. Você falou arte com história, com business, com algo nada a ver. Enfim, essa conexão é que geralmente traz soluções incríveis aí. Para finalizar, Exatamente. Mike, uma pergunta que eu faço também Uhum. a todos os empreendedores que a gente vem conversando, que é: se você estivesse agora em rede nacional e todos os investidores e empreendedores estão olhando para o Michael Caps, o que o Michael, em 30 segundos, como se fosse um anúncio, o que você falaria para eles nesse momento? Assim, é uma coisa que eu acabei aprendendo ao longo do tempo, que eu estava meio resistente a isso, mas assim, tipo, você pode, eu falei isso, que você pode sim fazer bem e fazer dinheiro, sabe? Eu acho que essa coisa que eu tava pensando antes, vou fazer muito dinheiro primeiro, depois eu vou fazer filantropia, eu nem vou fazer, Não, eu acho que é muito mais legal, eu acho que as empresas que de fato vão ser duradouras e que vão trazer coisas são aqueles que têm algum tipo de impacto, que pensam, sabe, que como eles vão mudar o mundo. A gente está vendo o que acontece, o mundo está muito interconectado,
sabe, eu acho que tem que ter esse tipo de olhar. Então, eu pensaria isso, quando você pensa no investimento, quando você pensa coisas, não só pensa no parte de lucro, pensa também no impacto que está sendo criado, porque acho que no longo prazo, é muito mais sustentável, faz muito mais sentido. Fantástico, Mike. Muito obrigado, Mike, pela sua participação aqui no nosso episódio. Incrível poder saber a sua história inusitada, os lugares que você passou, o porquê que você veio para o Brasil, as dificuldades que você teve aqui, todos os seus conhecimentos sobre a área de health, o que vai acontecer, os problemas que estão surgindo, como é que as empresas estão inovando nesse sentido. Sensacional o papo. Muito obrigado pela participação. Excelente. Obrigadão, Mike. Bom, foi um grande prazer. Tchau, gente. Isso aí. Tchau, Mike. Obrigado. Muito obrigado por ter assistido esse episódio com o Michael Capps. Eu espero que você tenha gostado. Eu particularmente achei sensacional a visão dele sobre como é empreender aqui no Brasil, as dificuldades de conseguir investimento, o que é preciso fazer, as inovações que estão acontecendo no setor de saúde, que está fervilhando, está todo mundo de olho no setor, e as startups que estão nascendo. Bem, como sempre, a gente vai deixar todos os materiais que foram citados bem aqui na descrição, e não esquece de seguir o nosso canal para ficar atento aos próximos episódios. A gente se vê em breve.